É no microfone, então peço para o doutor responder o microfone, certo? Então, nesta ação penal 508-33-76, depoimento do doutor Diego Barbosa Sampaio. O doutor foi chamado nesse processo como testemunha. O doutor conhece as regras. Como testemunha, o doutor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou fazer uma advertência por força da lei que, se o doutor mentir e faltar com a verdade, fica sujeito a um processo criminal. Se eventualmente houver uma questão de sigilo profissional, daí o doutor tem que declinar antes de responder, certo? Perfeito. Então, com isso, eu passo a palavra à defesa. Os defensores, para as perguntas. Boa tarde, doutor Diego. Boa tarde. O senhor, por gentileza, poderia se identificar qual é a sua formação profissional e qual é o cargo que o senhor exerce? Sim. Eu sou formado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Me formei no final de 2003 e atualmente sou gerente do jurídico de Petroquímica e Refino, a parte de refino. O meu primeiro cargo na companhia foi gerente setorial, foi coordenador de engenharia, de engenharia para o abastecimento, jurídico de engenharia para o abastecimento. Essa coordenação virou uma gerência setorial no final de 2012 e recentemente houve uma reestruturação no jurídico e eu fui para o jurídico de Petroquímica e Refino. O senhor, portanto, já estava a serviço da Petrobras durante todo o período em que foram levadas a efeito as licitações da Reneste no estado de Pernambuco? Sim. E da Repar no Paraná? Olha, da Repar eu não lembro quando foram, mas as da Reneste, sim, eu entrei em dezembro de 2006 na companhia. Apenas para que a gente possa situar a sua participação em todos esses eventos, o senhor poderia nos dizer como é que funciona, ou como é que funcionou especificamente, no caso concreto, a licitação da Reneste desde os seus albores, desde que a companhia resolveu levar a efeito essa obra considerada gigantesca lá no Nordeste? Olha, talvez eu não consiga dar detalhes, tá? Porque eu participei de uma parte só, né? Mas tem alguma pergunta específica? Assim, De qual parte o senhor participou? Eu fui membro de algumas comissões de licitação e fiz pareceres sobre alguns outros processos licitatórios. Então, por partes, como é que funcionaram essas licitações das quais o senhor participou? Bom, não é comum na Petrobras os advogados participarem das comissões de licitação. Houve um pedido específico, no caso da Reneste, salvo engano, partiu do abastecimento na ocasião, e o gerente executivo do jurídico, na época, autorizou a participação. Naquela época, eu só era chamado, apesar de estar nomeado para auxiliar a comissão de licitação, quando as questões eram propriamente jurídicas, né? Então, as empresas que eram convidadas, às vezes, pediam uma modificação de alguma cláusula do contrato, ou pediam para incluir alguns mecanismos contratuais, e nesses momentos eu era chamado a participar das discussões. Eu ficava longe, ficávamos em prédios diferentes. Eu ficava na sede, na Avenida Chile, e a comissão e os outros profissionais da comissão ficavam em outro prédio, perto da Candelária, lá no Rio de Janeiro. Então eu acompanhei só a parte jurídica, propriamente dita, dessas licitações em que eu fui membro da comissão. E das que eu não fui membro de comissão de licitação, eu fiz alguns pareceres pontuais sobre questões que foram surgindo, né, ao longo do processo, e alguns pareceres sobre o relatório da comissão de licitação. Na parte da licitação em que o senhor ficava em outro local e eventualmente era acionado para opinar sobre esses eventos
que surgiam ao longo da licitação, o senhor notou algum tipo de ilegalidade, alguma coisa que despertasse a sua atenção, que merecesse uma reprovação, uma crítica ou mesmo uma comunicação aos seus superiores na área jurídica, que motivasse uma correção de rumos na licitação? Eu não me lembro de nenhuma hipótese específica. Ilegalidade não. Eram questões que normalmente a maior parte delas era técnica, né? As empresas pediam a inclusão ou modificação de alguns mecanismos contratuais que às vezes eram lícitos, na maior parte das vezes eram lícitos, mas não eram convenientes para a companhia, né? A consulta que era encaminhada ao jurídico normalmente vinha, inclusive, dizendo isso: olha, foi solicitado assim, 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 mas nós não temos interesse, não entendemos que é bom para Petrobras e tal. Agora, uma ilegalidade propriamente dita, não. Bom, considerando que o senhor não viu nem ilegalidade nem ilicitude, nesses casos que havia inconveniência, qual era o destino da solicitação das empresas? Elas eram atendidas contrariamente à opinião do departamento jurídico, ou isso se adequava a um interesse de uma negociação contratual? O que era possível atender e que não contrariasse nem o ordenamento jurídico, nem os interesses da companhia era atendido. Às vezes eram correções, mesmo, uma cláusula contratual era dúbia, ela tinha uma certa ambiguidade, e isso algumas vezes foi corrigido. Então, mas corrigido pelo departamento jurídico, que, portanto, exercia aí a sua função primordial. Sim. Não é isso? Uhum. E na outra parte em que o senhor ofereceu pareceres, os pareceres sempre foram positivos, ou o senhor encontrou algo que também merecesse correção de rumo, alguma possível ilicitude, alguma possível ilegalidade? Não vi não. Normalmente o parecer do jurídico, tirando essas questões pontuais ao longo da licitação, eles tratam do relatório da comissão. E os relatos que vinham nesses relatórios normalmente estavam adequados tanto ao regulamento licitatório, né, anexo ao decreto 2745, quanto ao MPC, que é o Manual de Procedimentos Contratuais da Petrobras. Nós ouvimos aqui há pouco um testemunho de uma sua colega, que diz que a participação do departamento jurídico da Petrobras nesses eventos, ela era circunscrita ao caráter procedimental da licitação. É correta essa afirmativa? Sim. Eu posso deduzir daí, perguntar ao senhor, que em todos esses pareceres e análises que o senhor fez, os procedimentos adotados pela companhia foram observados? Sim. Foram observados? Uhum. Houve nessa sua atuação, ao tempo em que o senhor esteve alocado à comissão de licitação, algum evento que tenha acarretado dano, prejuízo à Petrobras, que o senhor tenha tido conhecimento? Não, acredito que não. Em que sentido, especificamente? O senhor disse que, por vezes, havia necessidade de responder a um questionamento das áreas técnicas que exigiam uma correção de rumo. Eu pergunto ao senhor se, por correção de rumo, eu posso entender apenas aspectos procedimentais de observância de regras, ou se esses pareceres determinaram providências para corrigir ou evitar danos à Petrobras. Não, eu não me lembro de nenhuma mudança de rumo drasticamente. A engenharia, ela possui padrões muito rígidos que ela vai observando. Então, além dessas normas, como o regulamento e o MPC, existem instruções de contratação na engenharia que já prevêem o passo a passo pormenorizado do regulamento, então, do procedimento licitatório. Então, não houve necessidade de nenhuma mudança de rumo, eram mais questões pontuais, como, por exemplo, solicitações de licitantes,
ou dúvidas acerca de alguns detalhes do procedimento, ou, por exemplo, recurso. Quando havia recurso, os recursos eram normalmente redigidos por advogados, muitas vezes, e o pessoal da área técnica tinha dificuldade, às vezes, de entender o próprio sentido do recurso que estava sendo feito. Então, eram questões pontuais ao longo da licitação, por um lado, e no final um parecer que tratava do relatório, né? Se aquele relato da comissão ele estava aderente ou não aos procedimentos internos da companhia. Então, Sérgio, estou satisfeito. Os outros defensores têm indagações? No microfone só, doutor, por gentileza. Doutor Diego, boa noite. Boa noite. Especificamente nessas obras da RENEST houve atraso. Já os testemunhos da área técnica disseram que o atraso foi determinado principalmente porque a Petrobras tinha se comprometido a entregar materiais que não fez a tempo. O senhor pode explicar esses atrasos e se o jurídico teve ciência ou participou disso? Olha, eu não posso, porque isso era conduzido ora pela área de materiais, ora pela área da engenharia. Mas eu vi os reflexos desses atrasos nos pleitos que chegavam à Petrobras. Então, muitas das empresas que participaram e participam ainda da obra pleiteavam custos adicionais, né, por conta da demora, o atraso na entrega desses equipamentos. Isso, de fato, eu via. Os relatórios de negociação de aditivos e informações que a gente recebia da área técnica iam nesse sentido. Houve, sim, alguns atrasos e isso impactou no preço. Alguns aditivos, inclusive, foram motivados por isso. O senhor sabe dizer por que a Petrobras resolveu, nesta obra especificamente, ela aportar materiais? Tem uma explicação técnica para isso? Olha, o que era passado para o jurídico é que a Petrobras ela tinha um poder de negociar muito maior do que as empresas, né? Os fornecedores internacionais e alguns fornecedores nacionais, eles atenderiam a Petrobras mais rapidamente. Por uma questão de ganho de escala, também teria uma vantagem para a Petrobras. Eu não sei dizer se foram só nessas obras, eu acho que houve isso também em outras obras que não da RENEST, mas a área técnica dizia que havia sim uma vantagem para a Petrobras nela adquirindo alguns equipamentos chamados críticos. Isso, inclusive, eu acho que fez parte do plano de aceleração da refinaria, né? Ele foi um dos pontos lá do plano, era a compra diretamente pela Petrobras de alguns equipamentos. Doutor Diego, tem intrigado a todos esse fato de que na RENEST a Petrobras meio que impôs uma aceleração. Tinha um motivo para que fosse assim. Isso foi a Petrobras que determinou a aceleração. O senhor ter ido para a comissão de licitação é um exemplo clássico disso. Por que a Petrobras, nessa hipótese especificamente, precisava acelerar a obra? Por que a Petrobras queria acelerar a obra? O que tem nisso que nós do mundo jurídico não conseguimos entender bem? Talvez o engenheiro entenda, mas nós não conseguimos entender bem. De repente, numa obra, a Petrobras resolve acelerar a obra. Isso tem consequências. A Petrobras tem que comprar material, ela mesma, ela pega diante do jurídico e bota lá numa comissão de licitação. Tudo parece ser legal, mas por que tem essa aceleração? Não sei dizer. O plano, pelo que eu conheço da história, posso estar equivocado, mas foi uma decisão técnica de acelerar, não a obra propriamente dita, mas o projeto. Devia ter alguma coisa relacionada com abastecimento ou com desabastecimento nacional, alguma coisa naquele momento ali justificava do ponto de vista técnico a aceleração. E isso foi criado um plano e tudo mais, inclusive a estratégia de contratação da RENEST passava por esse plano. Entendeu?
Agora, por que foi feito, eu não sei dizer. Aí teria que perguntar para o pessoal técnico. Essa aceleração, porém, não, por si, ela não provocou nenhuma ilegalidade. Ilegalidade não. Ilegalidade, não vi nenhuma ilegalidade por conta dela, mas ela eu acho que acabou atropelando um pouco as coisas, né? As coisas ficaram um pouco atropeladas por conta do plano de aceleração. Essa questão dos equipamentos é uma delas. Os equipamentos, apesar de todo o esforço em acelerar, não ficaram prontos no tempo que se imaginava que iam ficar, tanto que atrasaram. E isso acabou impactando o projeto. Isso é o que eu via dos relatórios. Chegavam os relatórios de negociação dos aditivos e consultas que vinham ao jurídico. Normalmente eles vinham trazendo questões como essa. Olha, a Petrobras tinha a obrigação de entregar, segundo o cronograma, um equipamento no dia tal e não foi possível, atrasou, o fornecedor atrasou. E isso acabou impactando, sim, o andamento do projeto. O senhor disse que o senhor era do jurídico do abastecimento. Não, era do jurídico de engenharia. Ah, o senhor era do jurídico de engenharia? Sim. Perfeitamente. Algum dos diretores, por algum motivo, quis influenciar a atuação do jurídico nessas obras para opinar a favor de alguma coisa ou contra alguma coisa? Diretor, não. Não vi. A pressão que o jurídico sofreu era mais de prazo. Era de ser mais ágil na elaboração dos pareceres. Talvez por conta do plano de aceleração e porque a obra é uma coisa muito dinâmica e o pessoal queria que a opinião jurídica fosse dada muito rápido. Então, a pressão era muito em cima do prazo da obra. Sim. Mas teve alguma influência direta para que se fizesse alguma coisa que não fosse correta ou não? Não. Havia discussão entre o jurídico e a engenharia. O departamento jurídico e o departamento técnico às vezes discutem, brigam, tem diferença de visão, até de formação acadêmica, mas daí a dizer que foi uma pressão, uma coisa assim, não. Ou então, diga isso ou aquilo no seu parecer, isso eu nunca vi. Os aditivos dessas obras são, em geral, aditivos grandes. Todos eles entram acima da cota, da possibilidade de se fazer diretamente lá. E eram aditivos que, não raro, demandavam que fossem encaminhados à diretoria executiva e que fosse decidido lá em nível de diretoria geral. O senhor pode explicar como funciona isso? Como funcionava isso? Muito bem. A companhia tem uma regra interna de divisão de competências. Tá? Acima, ela é bem complicada, ela é cheia de detalhezinhos, mas dependendo, e essas regras de divisão de competência, elas têm muito relação com o valor. Então, quanto maior é o contrato, quanto maior é o aditivo, mais alta na cadeia hierárquica é a autoridade que vai autorizar. Então, os aditivos mais de valor maior iam para a diretoria executiva. Os menorzinhos, isso é cumulativo. Então, se você tem valores pequenos, tá? Mas que somado é a autoridade que vai autorizar. Então, os aditivos mais de valor maior iam para a diretoria executiva. Os menorzinhos, isso é cumulativo. Então, se você tem valores pequenos, tá? Mas que somado, ele vai somando. Um primeiro aditivo pequenininho, um outro, a partir do próximo, o menor que seja, já vai para a diretoria executiva porque passou de 10% do valor original do contrato. Essas regras elas estão colocadas no MPC. Agora, para explicar todas elas, eu acho que é tomar muito tempo aqui. Eu também não vou lembrar de todas de cor. Sim. Mas é basicamente assim, você tem algumas questões que são por matéria e outras pelo valor. Por matéria são, por exemplo,
contratos ou negócios jurídicos com pessoas, com entidades políticas, né? União Federal, estados, municípios. Mas acho que não precisa chegar nesse nível Não, de né? detalhamento. Mas basicamente, para sua pergunta, é por valor. Quanto mais caro, mais alta na hierarquia é a autoridade. Ou seja, sempre que passava do valor, se encaminhava para a diretoria executiva. O que o senhor explica da diretoria executiva? Eram os diretores que aprovavam isso? Todos? O que eu sei, tá, de ter acompanhado uma vez ou outra, é que era feita uma proposta, chamado DIP, né, de proposição à diretoria executiva, que era acompanhado do relatório da comissão de negociação do aditivo, parecer do jurídico, depois de um certo momento, parecer do desempenho, parecer da estratégia. Isso tudo era encaminhado aos assistentes dos diretores. Eles, num primeiro momento, faziam uma primeira análise, pediam informações pediam mais informações para esclarecer algumas que já estavam lá, e depois que havia já entre esses assistentes dos diretores um certo consenso em relação àquilo, que realmente todos os padrões tinham sido cumpridos, a questão já estava bem colocada, todas as informações que os diretores precisavam para decidir estavam ali, aí aquilo era submetido ao colegiado. E lá era aprovado, entendeu? Pelos diretores. Agora, eu não participava dessas reuniões, eu não sei dizer exatamente como isso era feito, se era voto 1 a 1, ou se... Como é que era o procedimento de aprovação? Perfeitamente. Estou satisfeito, Silêncio. Outros defensores têm indagações? O Ministério Público tem alguma indagação? Sim, excelência. Boa tarde, senhor Diego. Boa tarde. Doutor, o senhor mencionou ter integrado comissões de licitação no início da sua carreira na Petrobras, foi isso? Sim, alguma da Renest. Da Renest. O senhor recordaria qual? Olha, eu lembro do Contrato Geral de Automação, CGA. As primeiras foram umas 10 licitações, eu acho, ou 8. E por conta desse pedido do abastecimento, de colocar os advogados auxiliando as comissões, ou até mesmo compondo as comissões, 2 advogados do JENS foram colocados lá. Então, uma parte daquelas licitações eu participei, uma outra parte, uma outra advogada participou. Eu lembro do CGA, que é o contrato de automação. Eu acho que da UGH eu participei, ou da UCR. Eu não me lembro, foram umas 4 ou 5. O GH, o senhor mencionou, foi integrado pelo consórcio Odebrecht OAS. Tem tempo já, eu não lembro quem ganhou e tal, mas eu lembro de ter participado das comissões. A participação nossa ela era basicamente só quando havia algum detalhe jurídico, alguma questão jurídica. Normalmente a comissão ia seguindo com os trabalhos dela, que eram técnicos, respondendo, por exemplo, a perguntas que eram formuladas pelas licitantes, a maior parte delas era técnica, deliberavam lá entre eles, discutiam entre eles, decidiam as coisas, e quando havia alguma dúvida jurídica, eles nos procuravam. Certo. O senhor participava das reuniões da comissão? Não. Para não dizer que eu não participava de nenhuma reunião, eu fui às reuniões de abertura de proposta, eu estava presente, e no caso do CGA, que era o Contrato Geral de Automação, eu participei de só foi o único contrato que eu participei de deliberações, porque o preço vencedor era um preço muito baixo, que aparentemente seria inexequível. E ficamos numa dúvida danada, se era ou não. Precisamos chamar o pessoal da licitante para apresentar mais de uma vez. Só para que a gente não perca o foco, é que esse contrato não é integrado pelas empresas de que participam os denunciados. Sim. Quais são os? O DA, desculpa, deixa eu... o HDT, o GH, né? Tá. E o DA. Olha, de algum desses 3 com certeza eu participei. Agora eu não me lembro dizer de qual deles. Certo. Foi apontado no relatório um fator que chamou a atenção, que seria a integração dessas comissões de licitação
por empregados novos na carreira, sem muita experiência com grandes certames. Isso de fato aconteceu? Olha, eu posso dizer por mim, eu entrei na companhia em dezembro de 2006, o primeiro mês foi todo de preparação, de ambientação e tudo, e eu comecei a desempenhar as atividades propriamente de advogado em janeiro de 2007. 2 meses após o segundo mês da... Isso, a RENEST já estava em andamento, né? Uhum. E essas comissões, essas licitações se deram acho que em 2008, uma parte delas em 2009. Então, sim, eu era novo, pelo menos. Uhum. Eu não tinha 2 anos de casa. As outras pessoas eu não sei quanto tempo tinham de casa. Uhum. Mas por mim eu posso dizer que sim. Certo. O senhor mencionou a questão da pressão pelo prazo, né, da apreciação do jurídico, inclusive. Essa pressão ela vinha de quem exatamente? Da área técnica, hora do pessoal do próprio empreendimento. Por causa do abastecimento? Não, da engenharia. Eu atendia a engenharia. Ah, tá. Então vinha do pessoal da engenharia, mas infelizmente não, quando a gente conseguia fazer um trabalho bom e rápido, a gente atendia. Quando não conseguia, não fazia. Entendeu? Mas a obra é uma coisa muito dinâmica, tudo acontece muito rápido e eles precisam sempre nos procurarmos dizendo, olha, precisamos tomar uma decisão que tem que ser tomada com agilidade e precisamos saber quais são os riscos jurídicos, por favor, faça o mais rápido possível. Uhum. Então, muitas vezes eu negociava com eles, falei, olha, eu faço esse mais rápido. A gente tinha 10 dias úteis para fazer um parecer, mas aí um outro eu vou atrasar. Então, à medida que as urgências iam aparecendo, eu ia negociando com eles o prazo. Até hoje é assim. Existia solicitações por parte da área de engenharia de análise de viabilidade para adoção desse ou daquele entendimento em certames, em contratos? Por exemplo, foi questionado anteriormente a questão da falta de inclusão de empresas em novos procedimentos licitatórios, naqueles em que houve o cancelamento do primeiro procedimento e instauração de um novo. Especificamente, isso ocorreu no caso da UDA, o HDT e o GH. O senhor recorda disso ter sido submetido ao jurídico, essa questão? Eu não me lembro. Eu lembro que existia uma tese no jurídico que era a seguinte, olha, uma vez você fazendo uma licitação e tendo havido preços excessivos e portanto, a licitação tendo sido cancelada por preços excessivos, isso abre a possibilidade de uma contratação direta, tá? Conforme o regulamento, e tem um mecanismo similar no 8666. Tá? E, portanto, se você está diante da possibilidade de fazer uma contratação direta, não haveria necessidade de chamar mais uma empresa. Tá? Que seria a contratação direta seria um mecanismo mais grave, vamos dizer assim, no que toca ao cumprimento dos princípios da licitação. Então não haveria necessidade de chamar mais uma empresa. E isso porque o pessoal da engenharia, talvez de outras áreas da companhia, eles diziam o seguinte, olha, não há tempo para nós chamarmos mais uma empresa e ter que dar a ela um tratamento isonômico. Ela precisaria de muito tempo para entender toda a documentação e não dá tempo, simplesmente não dá, por causa dessa nova empresa que está entrando. Tá? Eu atrasaria o projeto às vezes 6 meses. Então nasceu essa tese lá no jurídico de que, uma vez sendo possível a contratação direta, enquadrável a contratação direta, seria um excesso de rigor colocar mais uma empresa no certame. Uma tese antiga, não nasceu na RENEST propriamente dita, né? Eu não sei quando nasceu. Essa era uma tese que era adotada em todos os procedimentos da companhia em que ocorreu essa situação de excesso de preços? Não sei dizer. Não sabe. Não sei dizer. Talvez se houvesse a possibilidade de fazer sem prejuízo
para a Petrobras a questão do prazo, o pessoal chamasse mais uma, é o que diz 5.6.2 do regulamento, tá? Que também tem um similar lá no 8666. Tá? Mas eu não sei dizer se em todas as licitações em que houve preços excessivos deixou-se de chamar mais uma. Certo. Talvez não. Agora, o senhor mencionou esse pedido de atenção à urgência partiu da própria engenharia, nesse caso específico do não chamamento de uma nova licitante. Eu não me lembro nesse específico. Durante toda a nossa vida atendendo a engenharia, tudo é muito urgente. Não só durante a fase de licitação, mas durante o desenrolar do contrato. Então, as coisas vão acontecendo de forma dinâmica na obra, acidentes acontecem, é preciso posicionamento jurídico rápido sobre um acidente com vítima, e as empresas, algumas entram em recuperação judicial, quebram, é tudo muito rápido, precisa ser resolvido rápido. Então, a engenharia, normalmente, ela para algumas situações, ela pressiona em relação ao prazo, o jurídico, né? Pede para que seja mais ágil e tal. Então, e aí a gente tem que ir compondo, né? Algumas questões que podem esperar um pouquinho ficam para depois, para poder atender as urgências primeiro. Certo. E, enquanto o senhor integrou comissões de licitação, embora o senhor tenha falado que não participou ativamente do cotidiano, mas mais sobre as questões jurídicas, o senhor alguma vez presenciou algum pedido por parte dos diretores ou de gerentes da área de serviço ou abastecimento, de fornecimento das listas daquelas que seriam convidadas num certame ou outro? Não, nunca vi. Nunca vi. Até porque eles sabiam, você diz a inclusão de uma ou de outra? Aquelas que seriam convidadas, né, pela empresa. Sim, não, nunca vi. Normalmente isso era feito por alguém antes mesmo da nomeação das comissões, eu não me lembro, eu não sei dizer quem fazia essa seleção, mas o DIP que subia pedindo autorização para a instauração da licitação já subia com essas empresas, depois era nomeada a comissão. Então eles tinham acesso às empresas que seriam convidadas antes da própria... Antes da própria nomeação da comissão. Tem um entendimento lá no jurídico também de que você pode até, depois desse DIP, chamar uma outra empresa, desde que você chame também todas aquelas cadastradas que tenham o mesmo... preencham os mesmos requisitos. Então, se for aberta a exceção para uma, todas as outras que têm aquelas mesmas características têm que ser convidadas também. E ocorria solicitações de inclusão ou exclusão de empresas das que seriam convidadas? Eu nunca vi. Se houve, foi direto com o coordenador da comissão, alguma coisa assim, mas eu nunca tive conhecimento, não. Certo. Outra menção que é feita no relatório diz respeito a uma aprovação de referendo de início de 3 procedimentos licitatórios, ou seja, a autorização para o início dos procedimentos licitatórios antes da aprovação da diretoria executiva. Especificamente a UDA e o HDT, né? Que o senhor falou ter participado de ao menos uma delas. Pelo menos de alguma delas, sim. O senhor recorda desse evento, se isso foi submetido ao jurídico? Não, não me lembro de ter sido submetido. Eu sei que os diretores, em algumas situações em que é preciso decidir rápido sobre algumas coisas, decidem, em especial na antiga área de serviços, em que o diretor de serviço, agora o diretor de ETM e o diretor da área de negócio, eles já chegam a um consenso entre eles. Então, eles já aprovam para depois se levar para ser referendado pela diretoria executiva, em caso de urgência, entendeu? Até porque você precisa esperar pautar, não sei o que. Tem situações, tem coisas que devem ser decididas pelo colegiado que não dá tempo de esperar, entendeu? Então eu sei que eles fazem isso em algumas circunstâncias. Pode ser que essa tenha sido uma delas. Isso é comum acontecer em contratos de valores
bilionários. O UDA, no caso, foi 1,9 bilhão, conforme aponta o relatório, e o CR mais de 3 bilhões. Eu acho que independe. Eu não sei, tá? Eu não conheço o histórico dessas. Se o senhor não sabe, não. Mas eu diria para o senhor o seguinte: isso é uma questão de ser urgente ou não. Se houver algum prejuízo para a companhia iminente, independente do valor, eles decidem dessa maneira. Mas eu não sei dizer. Isso é mais com eles mesmo, né? Perfeito. Agora, eu não me lembro de ter sido perguntado especificamente. Perfeito. Em relação à participação do jurídico de abastecimento nessas comissões da RENEST, o senhor recorda da participação deles? Qual foi? Recordando? Não, eles, em algum momento, o abastecimento quis que fossem incluídos advogados na comissão de licitação, porque isso agilizaria. E o jurídico se posicionou no sentido de que, olha, isso não agiliza, porque independente de ter ou não um advogado acompanhando, o fato é que precisa ser feito um parecer depois, as normas da companhia exigem isso. Então, não vai adiantar. E aí, mas houve uma insistência muito grande do abastecimento naquele momento, no sentido de nomear advogados do jurídico de abastecimento para participar das comissões. E isso gerou um mal-estar entre, de um lado, a área de serviços e o jurídico de serviços e engenharia, do outro, o jurídico de abastecimento e o abastecimento. Porque se as comissões elas eram coordenadas pela área de serviços e a maioria dos seus membros era da área de serviços, com a participação de um ou dois integrantes do abastecimento corporativo, então os advogados deveriam ser do jurídico de serviços e não do jurídico de abastecimento. Houve uma briga danada na ocasião e o gerente executivo na época decidiu então que seriam os advogados do jurídico de serviços que participariam das comissões. O gerente executivo do jurídico. Últimas questões, excelência. Então eles não participaram. Perfeito. Doutor Diego, o senhor mencionou sobre a forma de decisão da diretoria executiva. Nesses contratos, só para rememorar, nesses contratos, então, de grandes valores, as decisões ficavam submetidas à diretoria executiva. Sim, a partir de 32 milhões de reais a competência da diretoria executiva. E o senhor mencionou que havia uma comissão, um grupo de assessores, dos próprios assessores de diretores que discutiam as questões que seriam submetidas ao conselho, chegavam a um consenso e depois apenas que submetiam aos diretores e ao conselho. Quais diretorias que participavam dessa reunião, na busca desse consenso prévio? Eram as diretorias clientes? Eu acredito, eu estou dizendo aqui quase que uma opinião pessoal, mas eu não tive acesso a isso. O senhor não tem mais diretamente? Não, mas eu sei de ouvir falar. Eu não sei se adianta para vocês. Não. Seguimos aí. Mais alguma questão? Encerrado, excelente. Eu tenho uma questão, doutor Sérgio. É bem relevante, derivada da pergunta do ilustre procurador. Permite, doutor, que ele faça? Pois não. O depoente afirmou que logo após a sua entrada, ou pouco tempo depois da sua entrada na Petrobras, foi convidado para compor a comissão de licitação. A minha pergunta é a seguinte: o senhor conhecia, antes de ser designado, tinha alguma relação com o senhor Paulo Roberto Costa? Não. Com o senhor Pedro Barusco? Também não. Com o senhor Renato Duque? Não. É correta a afirmação de que o senhor foi indicado para compor as comissões de licitação da RENEST pelo Departamento Jurídico da Petrobras? Sim. Estou satisfeito, excelência. Certo. O juiz não tem perguntas nesse caso, então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Dr. Diego Barbosa Sampaio. Por gentileza, doutor.